Sessão ordinária do dia 01/12/2014. Invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Convido o vereador Silvio Manca que faça a leitura do Salmo. Tenha Deus piedade de nós e nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós a luz da sua face, para que se conheçam na terra os seus caminhos e em todas as nações a sua salvação. Que os povos vos louvem, ó Deus, que todos os povos vos glorifiquem. Convido o vereador Silvio Manca que faça a leitura da ata de número 061/2014. Senhor presidente, eu peço que dê a ata por lida, uma vez que já está publicada em nosso site. Então, se todos estão de acordo, dou a ata por lida e aprovada. Convido o assistente legislativo Jair Michelucci que faça a leitura das correspondências oficiais expedida. Foi expedido ofício circular 011/2014, o qual está à disposição dos nobres vereadores, com as sessões ordinárias referente ao mês de dezembro de 2014. Foi encaminhado o ofício 206/2014 ao chefe da agência da Celesc de Blumenau, Cláudio Varela, o ofício com o seguinte teor: requerimento 373, de autoria do vereador Pierre Gustavo Berre, o qual solicita melhoramentos na rede de energia elétrica na localidade do Guarani Sul. Foi encaminhado o ofício 207/2014 ao prefeito Mário Fernando Ranque, com o projeto de lei 017/2014, denomina a via municipal de estrada Hermann Barros, a estrada 220, de autoria do vereador Mauro Bramoski, o projeto de lei do Legislativo 018, denomina a via pública de servidão Vili Krambeck, a servidão 024, de autoria do vereador Vanderlei Sassi. Também o requerimento 372/2014, solicitar a relação das empresas e as justificativas dos laboratórios recebidos pela administração municipal para o atraso na entrega de medicamentos nesse ano de 2014, conforme o ofício 275/2014, encaminhado à Câmara pelo prefeito municipal. Requerimento esse de autoria do vereador Giovanni Tonetti. Foi em anexo às indicações 531, 532, dos vereadores Geraldo Michelucci e Silvio Manca, 533, do vereador Giovanni Tonetti. Atenciosamente, Mauro Bramoski, protocolada na assessoria do gabinete do prefeito no dia 28 de novembro de 2014. Seriam essas as correspondências pedidas, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, Jair. Agora convido o primeiro secretário da mesa diretora, o vereador Vanderlei Sassi, que faça a leitura das correspondências recebidas. Acuso recebendo ofício 69/2014 da Prefeitura Municipal de Massaranduba, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Escola de Ensino Fundamental Padre Bruno Linde. Senhor vereador, venho através deste, conforme indicação 462/2014, na Câmara de Vereadores, solicitar apoio com as empresas parcerias na aquisição de livros para ampliarmos a quantidade dos mesmos na biblioteca da Escola Bruno Linder. Certo de contar com o vosso apoio, agradeço. Atenciosamente, Tiago Parisi, secretário. Acuso recebendo ofício 283/2014 da Prefeitura Municipal de Massaranduba, assessoria de gabinete. Com nossas cordiais saudações, manifestamos-nos perante o requerimento 353/2014, de autoria do vereador Giovanni Tonetti, o qual solicita informações sobre o número de licitações feitas pela administração municipal nos últimos 5 anos para aquisição de material esportivo, incluindo a relação de materiais adquiridos e para quais escolas, clubes ou ginásios esses materiais foram destinados. Inicialmente, cumpre-nos informar que todas as licitações feitas a partir do ano de 2012 encontram-se disponíveis para pesquisa no portal da transparência e podem ser acompanhadas por qualquer pessoa. Quanto às licitações feitas antes do ano de 2012 pela Prefeitura, constam no site do município e também estão à disposição de todos para eventuais consultas. Diante disso, pedimos a gentileza de serem consultados os mencionados meios e, caso permaneçam dúvidas, estamos à disposição. Sendo o que tínhamos, agradecemos atenciosamente Mário Fernando Ranque, prefeito municipal.
Acuso recebendo o requerimento 377/2014 do vereador Pierre Gustavo Berri. Requer a essa presidência envio de correspondência ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Massaranduba do seguinte pedido: comparecimento do responsável pela fiscalização e emissão de laudos de segurança de funcionamento nas edificações. Senhor presidente, senhores vereadores, seriam essas as correspondências recebidas. Senhor presidente. Obrigado, Vanderlei. Com a palavra, o vereador. Eu gostaria apenas de saber como é que eu posso, né, agir em função da resposta ao meu requerimento, porque ele está incompleto, apesar de que realmente se pode fazer a pesquisa no site, no portal da transparência, mas a administração não encaminhou aqui a relação das escolas, clubes ou ginásios, né, onde esses materiais foram destinados. E eu imagino que na licitação isso não deve constar. Então, eu não entendo. Como líder do governo, te dou resposta na próxima sessão. Então tá, obrigado, senhor presidente. Acuso o recebimento da indicação dos requerimentos de demais quais irão deliberação na próxima sessão. Na ordem do dia, defiro a indicação de número 534, 2014, do vereador Valdir Zappellini, o presidente do Legislativo viabilizar a galeria de ex-vereadores Mirim. Defiro também a indicação de número 535, 2014, do vereador Pedrinho Osmar Espésia, limpeza e manutenção em todas as bocas de lobo nos perímetros urbanos do município. Também eu defiro a indicação de número 536, 2014, do vereador Mauro Bromoski, implantação da unidade do Senai em nosso município. Está em discussão o requerimento de número 375, 2014, que eu envio à Secretaria do seguinte pedido: votos de congratulações à Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente pela elaboração e execução do Programa Municipal de Educação Ambiental, de autoria do vereador Silvio Manca. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores nobres vereadores, peço a aprovação desse requerimento para ser enviado uma correspondência de congratulação. Realmente foi muito importante, como todos os anos as escolas se envolvem em projetos, e esse ano se abordou muito a reciclagem, que a reciclagem com certeza trará benefícios para o município, com diminuição de tanto lixo que vai para fora. Em cidades vizinhas já estão reciclando até 10%, e a meta é chegar até a 30%. Então, a consciência da reciclagem é muito importante que seja abordada desde a educação, para que os jovens venham com essa consciência, e com certeza a natureza agradecerá. Continua em discussão. Não tendo mais nenhum vereador que queira discuti-lo, someto em votação. Senhores vereadores, estiver de acordo, permaneçam como estão, ao contrário, se manifesta. Então, aprovado o requerimento de número 375, 2014. Convido o vereador Silvio Manca que faça a leitura. Só na ordem do dia ainda, gostaria que esta casa enviasse votos de pesar para a família de Francisco Domazaki, que foi o filho que cuidou do pai até a sua morte, um Benjamin Constante, pelo falecimento de seu pai, Ladislau Domazaki, em 30/11/2014. Então, eu peço aí para os diretores da Câmara que enviem esse voto de pesar. Convido o vereador Silvio Manca que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei do Executivo de número 051/2014, que autoriza o município ceder servidor público efetivo permanente ao quadro de funcionário e a outros órgãos
entidades e administração direta e das outras providências, e também dos parecer da emenda modificativa de número 010/2014 ao referido projeto. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se reuniu aos 8 dias do mês de setembro de 2014, nas dependências da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Silvio Maica, secretário Pedrinho Osmar Espésia e adjunto Geraldo Michelus, com o objetivo de analisar e discutir e emitir parecer referente ao projeto de lei de número 051/2014, parecer conjunto da comissão favorável, legal e constitucional para votação na data de hoje. Comissão de Finanças e Orçamentos se reuniu aos 8 dias do mês de setembro de 2014, nas dependências da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Vanderlei Sassi, secretário Valdir Zapelini e adjunto José Osnironque, com o mesmo objetivo de analisar o projeto de lei de número 051/2014, parecer conjunto da comissão favorável, legal e constitucional para votação na data de hoje. Comissão de Ordem Social e Econômica se reuniu aos 27 dias do mês de novembro de 2014, nas dependências da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Giovanni Tonetti, secretário Silvio Maica e adjunto Pierre Gustavo Berri, com o objetivo de discutir, analisar e emitir parecer ao projeto de lei de número 051/2014, parecer conjunto da comissão favorável, legal e constitucional para a votação na data de hoje. Então está em discussão a emenda modificativa de número... Tem que ler outro? Tem que ler o parecer, né? Parecer da emenda? Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Ordem Social e Econômica. Se reuniram aos 17 dias do mês de novembro de 2014. Os vereadores acima representados das comissões permanentes de mérito do projeto, presidida pelo vereador Silvio Maica, atendendo o dispositivo do artigo 75 em seu parágrafo 4º, após ter ouvido o parecer de cada membro, chegaram no entendimento da maioria dos vereadores que a referida emenda é legal e constitucional, acompanhando o parecer do nosso jurídico, sala das comissões, 17 de novembro de 2014. Está em discussão a emenda modificativa de número 010/2014, de autoria do vereador Giovanni Tonetti. Com a palavra, vereador Tonetti. Senhor presidente e demais vereadores, esse é um assunto de extrema importância, porque ele diz respeito aos interesses dos nossos funcionários públicos, e eu acabei fazendo um estudo e entendi por bem fazer algumas emendas que venham melhorar o projeto em si. É um projeto necessário e aparentemente que deixava uma lacuna nessa questão dentro da administração. Os vereadores devem já estar cientes disso também, que o nosso Estatuto dos Servidores, ele trata da questão da cessão de funcionários públicos para outros órgãos. O Estatuto dos Servidores já trata desse assunto. Só que, na verdade, o Estatuto, ele define que essa cessão, ela se dá para cargos em comissão ou função de confiança, apenas. Isso no inciso 1º do artigo 149. No inciso 2º, é que trata de casos previstos em leis específicas. E é o que vem agora a acontecer com esse projeto 051/2014. Ocorre que, fazendo um estudo do assunto e buscando alguns pareceres do tribunal, de vários tribunais de conta, né, eu cheguei à conclusão de que nós deveríamos acrescentar algumas emendas, né? E gostaria até de fazer uma leitura aqui, em função do que eu acabei optando por fazer as emendas. E aqui é uma decisão do Tribunal de Contas de Minas Gerais, onde pacificou-se o entendimento de que a cessão facultativa é possível, a título de colaboração de servidores ocupantes do quadro permanente entre entidades ou órgãos da administração, a ser formalizado em regra mediante convênio que preveja o ônus correspondente, amparada em lei permissiva. A questão pelo plano de cargos salários. Ademais, cumpre salientar que tal disponibilização de servidor deve se dar em caráter temporário, com prazo definido.
em atendimento ao interesse público e em consonância com o princípio da moralidade. Aqui também fala sobre o ônus da remuneração, que, em regra, recai sobre o cessionário, né? Diferentemente do que vem no nosso projeto aqui, que o cedente ficaria com o ônus. E, ao meu ver, essa questão deveria ser definida no contrato feito entre as partes. Não há de se criar uma obrigação para a administração, pois, dependendo da circunstância, se decide isso na hora de fazer o contrato, de se formalizar esse convênio. Além disso, é indispensável ainda que o servidor em questão ocupe no órgão cessionário um cargo em comissão criado por lei destinado a atribuições de direção, chefia ou assessoramento, tal como determina a redação conferida pela Emenda Constitucional de 1919 de 98, artigo 37, inciso 5º. No tocante à remuneração, caso a sessão cedeie com ônus para o cedente, bastará que o órgão ou entidade cessionário envie mensalmente a comprovação da frequência do servidor. Isso já consta do próprio Estatuto. Eu, em função de que é um tema relevante e ele faz algumas alterações, eu gostaria, senhor presidente, de que a votação fosse feita por emendas. São 5 emendas, são 5 alterações, e eu gostaria, e o regimento interno permite que assim seja, né? Que na votação nós façamos individualmente a discussão, né? Então, eu faria a leitura do item que está sendo acrescentado, na verdade, alterado, e aí nós faríamos a votação, que eu penso que facilitaria um pouco mais o entendimento. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra. Mas o requerimento deve ser apreciado pelo plenário, né? Antes de... Uma por uma. Botar. Aqui é a emenda. Aqui é a emenda 10. Ela contempla várias alterações. Não, pode analisar ela em bloco, né? Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Porque tem que submeter o requerimento ao plenário, se assim o plenário... Não consigo ler essa letra pequena aqui. Bota a deliberação plenária, Eu boto de deliberação do plenário. Eu acho que não teria nem dúvida, podia ser uma votação só, né, vereador? Não precisava ser cada item. Quer fazer já todas elas, eu boto em votação os 5 itens aqui. Minha preocupação assim é que eu particularmente gostaria que os vereadores tivessem ciência da intenção das emendas, que elas vêm para aprimorar, aperfeiçoar um pouco, né, o projeto em si, né? Se houver alguma dúvida, eu também me colocaria à disposição, né? Então, eu pediria, então, posso até fazer em bloco? Pode ser em bloco. Fazemos em bloco. Eu só pediria ao vereador Silvio que me entregasse eu gostaria do projeto original. Então tá, o artigo 1º, ele fica da mesma maneira, inclusive com o parágrafo único. O artigo 2º, que ele possuía um parágrafo único, nós acrescentamos o parágrafo 2º e parágrafo 3º, aí nós faríamos alteração, né? Então, desse parágrafo único para parágrafo 1º. No parágrafo 2º, o servidor cedido não poderá exercer no órgão cessionário atribuições estranhas à natureza de seu emprego e complexidade de suas atribuições, sob pena de cancelamento imediato da cessão ou indeferimento liminar do pedido. No parágrafo 3º, que é outra emenda, nos termos deste artigo, o servidor cedido não ocupará emprego de caráter efetivo existente no quadro de pessoal do órgão cessionário, cujas vagas somente serão providas mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. O artigo... Isso. Esses fazem parte do artigo 1º. No parágrafo único do artigo 2º,
ele seria modificado para: o ato de cessão não implicará na ruptura do vínculo empregatício do servidor e nem a perda da vaga correspondente ao emprego para o qual foi investido originariamente e se encontra efetivado, bem como serão garantidos todos os direitos inerentes à sua carreira, remuneração, contagem de tempo de serviço e demais vantagens. No artigo 3º, esse artigo eu faço alteração dele no sentido do que o artigo original dizia que o ônus com o pagamento do servidor cedido caberá exclusivamente ao município de Massaranduba, ou seja, a administração pagará o salário do funcionário. Mas, na minha alteração, o ônus com o pagamento do servidor cedido será definido entre as partes e celebrado através de convênio. Ou seja, eventualmente o servidor vai ser cedido para uma outra entidade, ele necessariamente não tem que pagar. Da forma como está aqui, ele teria que cobrir, o município teria que cobrir. Mas nesse caso... Palavra, vereador Silvia. Nesse caso, o vereador, se é cedido para o Estado. Certo. Vamos falar aqui nós temos funcionários cedidos na delegacia. Se fosse para eles pagar o salário, eles contratariam. É que, devido à dificuldade de funcionários, eles solicitam para o município. E o município tem sido parceiro e cedido e pago esses funcionários para atender a população. Vereador Silvio, obrigado, né, pela intervenção, mas o que ocorre é que, da maneira como está, em todos os casos, o município arcaria com o valor da remuneração. No artigo aqui, na alteração, esse ônus será definido entre as partes e celebrado através do convênio. Porque para que se faça a cessão, deve haver um convênio prévio, uma solicitação e um convênio. No convênio, no contrato, é que se define a forma de pagamento. Essa é a alteração que se faz, né? Não criaria obrigação para o município em toda a sessão que ele pagasse a remuneração. Então, continua em discussão todos os artigos numa vez só. Senhor presidente, só para concluir, mais último artigo, né? E eu me baseio no parecer do Tribunal de Contas, né? Para fazer essa alteração aqui. O artigo 4º diz que o prazo de exceção de que trata o artigo 1º desta lei será pelo período necessário à manutenção dos trabalhos na entidade, de acordo com a conveniência e o interesse público. Na verdade, segundo o parecer do tribunal, esse prazo ele deveria ser definido, ele não pode ser indeterminado. Então, o prazo de exceção de que trata o artigo 1º desta lei será pelo período de 1 ano, renovado pelo mesmo período, de acordo com a conveniência e o interesse público. Todas as alterações estão fundamentadas e elas estão de acordo com o que determinam os tribunais de contas em suas análises. É nesse sentido que eu peço aos nobres pares que apoiem esta iniciativa, que é um esforço de auxiliar a administração e também permitir que essa sessão se dê da forma mais correta e que não haja prejuízo tanto para o município como para o funcionário público. Então, continua a discussão, todos os artigos aí da emenda do vereador Tonetti. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Leca. A questão ali no parágrafo 3º da emenda, né? Nos termos deste artigo, o servidor cedido não ocupará emprego de caráter efetivo existente no quadro de pessoal do órgão cessionário, cujas vagas somente serão providas mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. A esse parágrafo, o meu entendimento é contrário, no seguinte, até nem vou citar a delegacia de Massaranduba, mas posso citar a delegacia de Polícia Civil de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Fórum até, recebem pessoas, vamos supor, setor de trânsito, que a gente trabalha lá como despachante. Setor de trânsito, com certeza o Estado teria que ter uma pessoa concursada ali para fazer esse atendimento, mas infelizmente o Estado não consegue atender a demanda, e também nunca se preocupou muito que se vai ficar aí para você fazer uma transferência de veículo, fica lá 3 meses,
Então, a preocupação do município em estar cedendo esses servidores. Na realidade, ali teria que ter uma pessoa concursada pelo Estado para fazer esse atendimento. Mas Massaranduba tem a cedência de escrivão, Guaramirim também tem, principalmente no setor de trânsito, Jaraguá do Sul, setor de trânsito, onde a gente trabalha diariamente. Então, eu acredito que aqui ia ter um grande empecilho nessa cedência, porque, com certeza, o Estado teria que ter uma pessoa ali contratada como escrivão ou como uma secretária ali. E a outra questão é no artigo 4º, quando se diz que o prazo da sessão só poderá ser de 1 ano e renovado por mais 1 ano, né? Eu trabalho no setor de despachante, tem o Cássio aqui em Guaramirim, tá, desde que eu trabalho nesse setor, 20 anos, né? E como é um setor que eu dou como exemplo, né, tem vários outros exemplos que podem ser citados, que você tem que ter um conhecimento técnico de questão de veículos, ter conhecimento da área, colocar uma pessoa ali no lugar dele, para trabalhar em 2 anos, ele talvez vai ter 10% de entender do assunto do que, no caso, o Cássio lá, que trabalha lá, tem hoje, com essa experiência que ele tem. Então, tipo assim, eu acho que a pessoa ficar 2 anos, quando aprender um pouco, já tem que sair, porque a lei vai determinar que essa pessoa tenha que sair. Aqui na nossa delegacia também, tivemos várias experiências de pessoas que ficaram por vários tempos ali, um escrivão para redigir um depoimento, alguma coisa assim. Esse é o meu entendimento. Vai ser votado todos juntos, né? Mas seria as 2 questões que eu seria contrário, o parágrafo 3º e o artigo 4º, né? Continue em discussão. Senhor presidente, eu gostaria, Palavra. com a permissão do vereador Pierre, só para comentar os pontos que o vereador Leca levantou, pontos pertinentes, inclusive, mas, na verdade, vereador, há uma preocupação sempre, e o ponto de partida na observação é em função do funcionário público, que ele acaba fazendo um concurso para ingressar, vamos dizer, na administração, e ele acaba saindo dessa administração por interesses, vamos dizer, muitas vezes inconfessáveis, e ele deixa aquele cargo que ele tinha para atuar em outro órgão, vamos dizer assim. Então, justamente o fato de que o período de sessão seria por um período, faz com que ele não tenha que exercer indefinidamente, vamos dizer, esse cargo. É nesse sentido que é colocado. Então, também para que se crie uma obrigação para que cada órgão ou entidade tenha preocupação também de fazer tenha a sua organização, a sua estrutura. E a questão do caráter temporário ali, eu me baseio no parecer do tribunal, que diz que a disponibilização de servidor deve-se dar em caráter temporário, com prazo definido, em atendimento ao interesse público e em consonância com o princípio da moralidade. Justamente por quê? Porque o funcionário ele é concursado, ele passa no concurso para atuar numa determinada instituição e depois ele é remanejado para outra. Então, é nesse sentido que eu estou fazendo essas emendas. Continue em discussão. Com a palavra, vereador Pierre. Senhor presidente e demais vereadores, vereador Giovanni, eu entendo de fato o objetivo da emenda, né? Acho que é uma emenda de fato bastante bem construída, porém eu vejo algumas situações que eu devo aqui elencar, que a primeira delas, vereador Giovanni, é a questão de quando um funcionário se sentir lesado por qualquer ato da administração, ele tem tido um apoio muito grande da justiça. Isso a gente vê recorrente. Tivemos casos aqui na prefeitura, podemos aqui, para não precisar ir para outra cidade, mas tivemos aqui pessoas que tiveram
se acharam que, né, tiveram seus direitos compelidos de alguma forma e buscaram a justiça, conseguiram, enfim. A transferência do funcionário se dá da mesma forma. Quando há alguma situação, eu entendo que o funcionário deve procurar a justiça. A questão da transferência com o pagamento do ônus, lá, citamos aqui o exemplo do Estado, eu vejo que seria ilegal. Primeiro porque se o Estado, digamos aqui que é comum ao acordo com o Estado, estar necessitando daquela vaga, ele deve, por obrigação, inclusive do Tribunal de Contas e do Ministério Público, de fazer um concurso público. Ou imediatamente contratar na forma dos ACTs, enfim. Mas tem que ser num caráter emergencial. Por isso que eu vejo que com essa situação... Mas o que mais me faz votar contrário, vereador Giovanni, é a questão da desburocratização que nós precisamos fazer no Estado. Quando eu digo Estado, seja ele em qualquer ente administrativo. Por quê? A gente cansa aqui de discutir situações de necessidade, seja da Polícia Militar, Bombeiro, Fórum, esses dias até mesmo o vereador Ronque aqui trouxe a Casa da Cidadania, que seria muito importante para o município, enfim, que nós deveríamos ceder, então, os funcionários e tal. A partir do momento que nós criarmos mais uma lei que estabelece ainda mais dificuldades, a gente passa a ter mais uma questão burocrática. E eu volto a dizer essas emendas, vereador Giovanni, eu volto a dizer, nenhuma delas, todas elas, claro, elas facilitam o funcionário público, mas eu vejo que eles estão blindados por uma questão da justiça. E se for feita uma análise das decisões envolvendo o funcionário público, eu posso dizer que 70%, 80%, 90%, eu não sei o índice, mas que dão o ganho de causa ao funcionário público. Então, a partir do momento que o funcionário público se sentir lisado, ele tem o direito automaticamente de procurar a justiça e buscar a sua vaga. Estamos aqui o caso de inúmeros funcionários. Então, diante dessa situação, meu voto é contrário à emenda, e eu digo que a administração precisa ter uma liderança, e se assim essa liderança sentir a necessidade de ceder o funcionário, que ceda pelo bem do Estado, pelo bem do governo federal, pelo bem da instituição, enfim, aquele que receber o funcionário. A gente jamais vai encontrar um Estado perfeito, mas infelizmente nós temos que desburocratizar ao máximo. Lembrando mais uma vez, vereador Giovanni, que eu quero que entenda isso, que fique bastante nítido no meu voto, que o funcionário vem encontrando um respaldo muito forte no Ministério Público, por isso que daí meu voto será contrário à emenda, vereador. Continue em discussão. Senhor presidente. A palavra, vereador Leca. Fiz uma pesquisa lá no negócio das leis, né? Encontrei a lei 769 de 2001, não sei se é de conhecimento do vereador. É uma lei que autoriza ceder servidores municipais para os outros poderes da União e para órgãos do governo, né? Onde aqui só tem 3 artigos, né? Fica o Poder Executivo autorizado a ceder servidores do quadro único de servidores públicos municipais e outros poderes da União e órgãos governamentais com a finalidade de prestarem serviços que sejam de interesse do governo ou da população. Ainda tem no seu artigo 2º que se o Poder Executivo não tiver esses funcionários, aí ele pode estar ainda contratando estudantes do curso de 2º grau ou cursos universitários, né, de acordo com uma lei municipal 666/98 e respeitando a lei 101/2000, né, da responsabilidade fiscal, né. Então, já existe uma lei municipal nesse sentido, acredito eu que ela esteja em vigor ainda. Continue em discussão. Com a palavra, vereador.
Toneto. Senhor presidente, eu entendo o posicionamento do vereador Pierre, mas particularmente eu discordo dele, porque imaginar que todas as questões se resolvem na justiça é complicado, né? Isso acaba tendo um custo, gerando um desgaste muito grande. Então, eu penso que nós devemos ter essa preocupação com esses detalhes, nós devemos estar aqui avaliando as possibilidades, no sentido de facilitar. E eu vejo que as emendas, elas têm esse condão aqui, de justamente melhorar o projeto em si. Não entendo como é que um artigo 3º, que ele coloca o pagamento definido entre as partes, seja algo que vai criar uma burocracia à administração. Hoje, a administração tem que pagar o salário de todo funcionário que ela cede. E eu entendo que isso se dá no momento do convênio celebrado entre as partes. Então eu não vejo que isso é uma emenda que traz algum prejuízo. E em função disso, senhor presidente, eu também pela posição do vereador Leca, eu gostaria que nós fizéssemos a votação separadamente. Nós fizéssemos a votação de cada emenda. São 5 emendas e aí cada vereador poderia se manifestar. Senhor presidente, Com a palavra, vereador mais uma Pierre. vez ainda, vereador Giovanni, eu quero essa questão do pagamento. Somos obrigados, quando digo somos obrigados, o poder público, a contratar mediante concurso público, ponto. Isso está definido, o nosso Tribunal de Contas, inclusive, sedimentou esse entendimento. Eu não vejo forma contrária de, por exemplo, a Delegacia de Massaranduba, o Fórum da Comarca, são geralmente locais que são cedidos aos funcionários, ou o CRAS, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, de precisar Corpo de Bombeiros não. Bom, se bem que está militarizado, mas enfim, vamos estabelecer a questão do fórum. Se precisa se o fórum o Tribunal de Justiça vai pagar um funcionário, ele tem que contratar mediante concurso, ou ampliar uma vaga dentro da legalidade. Simplesmente emprestar um funcionário e pagar, eu vejo uma ilegalidade que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, iria facilmente acatar. Agora, a partir do momento que há uma vantagem financeira clara para o Estado ou para essas entidades, eu vejo que não há a necessidade, que é o que preza justamente o Tribunal de Contas e o Ministério Público em relação a isso. Inclusive, é comum encontrar funcionários cedidos do Ministério, de prefeituras para o Ministério Público. Então, eu acredito que deve ter vantagens. Mas, eu entendo dessa forma, apenas dessa forma. O intuito de tudo é o que eu falei antes. Primeiro, da questão constitucional de discutir judicialmente, que isso aí é constitucional, e a questão da desburocratização. Isso aí a gente precisa prezar, porque senão daqui a pouco nada mais anda. Senhor presidente, Com a palavra, vereador. eu sei que a prefeitura é diferente de uma empresa particular, mas hoje as empresas têm que contratar como serviços gerais, porque se eu contratar uma pessoa lá e botar ele como picador de palmeira, eu não posso mais mandar ele fazer outro serviço, porque depois eu estou fora da lei. Então, assim, eu sou favorável que o prefeito mande lá para o hospital, para a delegacia, para o bombeiro, onde precisar. Eu acho que tem que ser assim, porque é muita regalia e todo mundo quer ser funcionário público por isso, porque ele quer ir ali, porque ele quer fazer só aquilo e deu. A gente vê aí, uma vez eu falei aí com o Davi, disse, Davi, quando tem pessoal parado dia de chuva aí, vamos fazer aí saquinho trazer um bar aí, fazer um viveiro de coisa, e nesse tempo eles enchem saquinho para fazer muda. Ele disse, se eu assim, eu vou pagar uma multa muito grande, porque eu não posso mandar fazer isso. Então eu vejo que está tudo errado. Desse jeito nós vamos para o buraco. Você contrata um funcionário e ele começa a te mandar, você não pode mandar em lugar nenhum. Eu acho totalmente errado. Eu sou favorável, assim, a dizer que
Se eu tenho um funcionário, se eu quero que ele vai trabalhar na minha mãe, ele vai ter que trabalhar na minha mãe. Se eu estou pagando o preço, eu não estou desvalorizando ele, ele vai ter que ir onde eu preciso, onde eu quiser que ele vá. Senão ele vai arrumar outro emprego. Só para ficar bem claro, vereador Tonetti, que aqui é uma emenda só, que é a 010/2014, que ela contempla aqui 5 itens. Então já foi discutido os 5, então ela está em discussão. Tiver mais algum vereador? Senhor presidente, eu gostaria só de me dirigir ao vereador Geraldo para que ficasse talvez um pouco mais claro que em nenhum momento se negou a possibilidade da sessão. Esse ponto é um ponto superado, ok? Isso é uma questão da administração. A administração tem o poder de decidir sobre isso. Nós estamos discutindo outros pontos. Nós estamos discutindo outras questões relacionadas à remuneração, a você transferir o funcionário para exercer uma atividade diferente daquela que ele foi concursado, aprovado em concurso, e neste caso ele pode, mas aí ele se ampara no Estatuto dos Servidores, quando é um cargo em comissão. Aí é outra questão. E também em relação ao tempo que ele poderá exercer esse cargo em outro órgão. E nós não podemos ficar só ligados a Corpo de Bombeiros, a essas entidades aí, como Ministério Público, a Justiça mesmo ali, de Guaramirim, porque nós também sabemos que o funcionário pode ser cedido para uma outra administração, em função de algum acordo nesse sentido. Mas, independente disso, eu sou obrigado a respeitar a opinião de cada um, mas, senhor presidente, mesmo que seja uma emenda, mas o regimento permite que a votação seja feita por artigo ou parágrafo. Então, conforme o regimento interno determina. E eu, particularmente, percebendo que há um pouco de dúvidas, né, como o vereador Leca colocou em dois pontos, eu gostaria que se fizesse a votação individualmente. Vereador, eu liberei para tu discutir os 5 itens, foi discutido os 5, e agora ela está em votação, ou é uma emenda só com os 5 itens. Então, continua a discussão. Uma questão de ordem, senhor presidente, o senhor me desculpe, eu gostaria que o senhor consultasse o nosso Senhor secretário. Aqui, querendo, eu pedi para que o vereador Leca fizesse antes, mas eu vou me dirigir aqui, até por questão do governo. Eu acho que a gente não pode também tirar o direito do vereador e impedir a votação por bloco, porque assim o regimento interno pede. Eu peço que Vossa Excelência coloque em votação e eu peço que a bancada governamental, então, vote contrário, para daí, então, nós votarmos por unidade da emenda. Então está o pedido do vereador Giovanni Tonetti em votação. O senhor vereador que esteve de acordo, permanece com o estado, ao contrário, se manifesta. Então, está rejeitada, é só uma emenda, ela volta aqui, continua em discussão. Não tendo mais a palavra, o vereador Leca. Eu até entendo, vereador, essa questão aí vendo o regimento, havendo emendas, né, o artigo 142, né? Havendo emendas, essas serão votadas preferencialmente ao respectivo projeto original. Serão distribuídas, votadas uma a uma, e respeitando a preferência para as emendas de autoria da comissão. Tá, votadas uma ou em bloco, seriam se fossem mais emendas. Não, entendeu? Eu entendo. Não, mas está superado. Mas já está ok. Não tendo mais nenhum vereador que queira discuti-lo, submeto em votação. Senhores vereadores, se estiverem de acordo, permaneça como estão, ao contrário, se manifesta. Vereadores. Por favor. Senhores vereadores, se estiverem de acordo, permaneça como estão, ao contrário, se manifesta. Então, deu 5 votos ao contrário e 2 votos contra. Então, está rejeitada a emenda de número 10, 2014. Está em discussão agora o projeto de lei do Executivo de número 051 de 2014, que
autoriza o município ceder servidor público efetivo permanente ao quadro de funcionários e outros órgãos, entidades, administração direta e das outras providências. Está em discussão o requerimento, o projeto. Com a palavra, vereador Toneto. Senhor presidente, eu me sinto entristecido, né, pela postura dos nobres pares, mas infelizmente funciona desta maneira. Não é a primeira vez, é a segunda vez que isso acontece. Neste momento, eu penso em até deixar de lado essa minha preocupação em esmiuçar esses projetos, buscar fazer emendas para auxiliar a administração. E, quem sabe, daqui para frente, eu passarei a fazer pedidos de homenagens e congratulações, que talvez isso sejam temas mais simples para serem abordados. Pois, aparentemente, o interesse em colaboração existe só no momento em que se aplaude, no momento em que se tenta educadamente, né, contribuir, não se tem o retorno. Então, infelizmente, nesse caso, eu sou obrigado a votar contra o projeto. Continue a discussão. Não tendo mais uma vereadora que se manifesta, coloco em votação. Senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, ao contrário, se manifesta. Então, aprovado o projeto, 2 votos contra e 5 votos favoráveis. Então, está aprovado tanto dos votos do projeto do Executivo de 051 de 2014. Antes da palavra livre, temos aqui a tribuna livre. O requerimento, venho através deste solicitar a minha inscrição na tribuna livre, a sessão ordinária do dia 3 de novembro, dia 1º de dezembro de 2014, do regimento interno da Câmara Municipal de Massaranduba, o artigo 190 e seus parágrafos. Então, é que eu quero, o assunto é serem tratados saúde pública do município. Então, aqui eu chamo aqui o Flávio, 15 minutos. Deixa ele botar o... Não deu ainda. Deixa eu dar o tempo lá. Não está. Gravou? Travou? Não abre, senhor secretário? Vai ter que... Pode. Se não, pode sentar aqui na cadeira aqui. Se quiser fazer isso aqui, funciona. Vai nessa cadeira aqui. É mais confortável. Puxa o microfone ali. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor Almir Travisani, senhor Jair Micolucci, claro, a todos que estão hoje aqui presentes. Eu venho hoje falar de um tema muito falado em todos os lugares, não só Massaranduba, como Santa Catarina, nível Brasil, até mundo, a saúde pública. A saúde pública em Massaranduba, infelizmente, não é das melhores. Os problemas nem são, como eu diria, do poder executivo, mas mais ainda dos médicos, pois os nossos médicos têm ultimamente tido falhas graves, falhas que não
podem acontecer com profissionais da saúde. Por exemplo, a senhora Cruz quebrou a perna, foi até o PA de Massaranduba, o médico dizia que ela tinha apenas destroncado a perna. A dor não passou, dias depois ela procurou um médico em Blumenau, onde o médico, sem fazer raio-x, disse que essa perna estava quebrada. Essa senhora teve que fazer uma cirurgia para botar o osso no lugar e hoje ainda sente muita dor nessa perna. Aí eu pergunto aos senhores, será que esse médico que fez esse erro vai pagar o tratamento dessa senhora? Será que ele vai botar comida na mesa dessa senhora? Acredito que não. Tem outro caso do menino que os senhores todos sabem, que é do Pedro Aleixo. O menino teve meningite, o médico não fez os exames necessários, o menino veio a falecer. Isso é realmente triste. Eu, como pessoa, sempre tenho hoje ainda o sonho de ser pai, um dia ter uma família. Só que penso, imagina o meu filho entrando no PA de Massaranduba com um problema parecido, venha a falecer por incompetência médica. O meu pai, por exemplo, o senhor Almir, fez a visita lá em casa, o senhor Mauro também, teve apenas um pequeno problema de pressão alta. Foi até o PA de Massaranduba, o médico deu o medicamento muito forte, a pressão desceu demais e teve um derrame cerebral. Acredito que não possa acontecer uma pessoa que faz a faculdade tanto tempo ter uns erros desse. Quando a gente fala de um mecânico, ou de um professor, e tiver um erro, não é tão grave como a medicina, pois é fatal. O que eu acredito que seria bom para Massaranduba seria um financiamento para jovens que pretendem ser futuros médicos. Por exemplo, eles fariam a faculdade e após terminar a faculdade trabalhariam em Massaranduba e pagassem a faculdade. Acredito que seria uma coisa boa e caso não quisessem trabalhar em Massaranduba, deveriam pagar os juros do empréstimo ou até mesmo uma multa. Acredito que seria muito bom. Ou mesmo um médico mais experiente estivesse no PA atendendo para ajudar esses médicos mais jovens. Eu fiquei preocupado, fiz até uma pesquisa e a pesquisa apontou o que eu esperava. 40% das pessoas que eu e alguns amigos entrevistamos acharam ruim a saúde pública. 34% acharam péssima, 24% boa e apenas 2% acharam ótimo. Isso é um número bastante, como eu diria, um número que implora a mudança. Desse jeito, acredito que não possa ficar e assim vai continuar, se não tiver nenhum tipo de mudança. Como o senhor Raimundo Colombo dizia, nós não somos um povo de reclamar, somos um povo de fazer. Somos um povo que constrói e se reconstrói todos os dias. Um povo que não tem medo de enfrentar enchentes, chuvas, tempestades e seja lá o que for, para construir uma vida melhor para nossos filhos e nossos netos. Como o senhor Raimundo Colombo já dizia, não estou aqui para reclamar, estou aqui para pedir, para implorar, se necessário, a mudança na saúde pública. Obrigado. Agora eu abro os espaços, se algum vereador quer se manifestar, fazer alguma pergunta. Pode ficar aí. Quantas pessoas você e os seus amigos entrevistaram? 50. 50 pessoas? É isso no município de Massaranduba? Isso. Então, 50 pessoas de universo de 15 mil pessoas, é muito pouco para considerar esses números aí. É fácil, com certeza, criticar, mas eu eu frequento o PA
Eu tenho plano de saúde particular, hoje no PA de Massaranduba é melhor atendido do que na Unimed você pagando. Eu fui num dia no pronto atendimento em Jaraguá do Sul, fiquei das 8h30 até 11 horas para ser atendido. Aqui em 15 minutos o pessoal é atendido. Não é a Brastemp, mas a primeira necessidade é dada. Nesses casos aí da impotência médica, existem profissionais e profissionais, você sabe, não é só na medicina, em todas as áreas tem profissionais que se destacam, né? E tem profissionais realmente que só foram na faculdade para preencher e não colocam em prática nada que aprenderam. Mas a saúde pública é problema sério que tem que ser, todos os hospitais, que tem que ser trabalhado com definição tanto o município, o estado e o governo federal, para que realmente a população pare de sofrer tanto. Mas hoje eu tive visitando o deputado Marco Tebaldo em seu escritório em Joinville. 50% das emendas parlamentares são destinadas à saúde. Os deputados têm 14 milhões, esse ano cortaram 4, ficou em 10. Dos 10 milhões, 5 milhões é para a saúde. E tem municípios que infelizmente, essa emenda dos 50% é só para equipamento, para construir, para colocar em equipamento, e para manutenção da saúde não tem o recurso. Então, não vamos só criticar. Eu vejo que o município tem que avançar no posto de atendimento. Quando uma pessoa vai... Conclua, vereador. Vai precisar de médico, ele não pode esperar 30 dias. Que nem esperar uma consulta 30 dias. Isso é inadmissível. Tem que ser uma coisa... se a pessoa está doente, tem que ser atendido na hora e resolver o problema e para ficar tranquila, né? Obrigado. Mais alguém? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pierre. Bom, Fábio, eu quero te parabenizar por mais uma vez o senhor utilizar tribuna livre, direito conquistado pela população, que é muito respeitada nessa casa, né? Acho que é importante vocês buscar o que a população vem pensando, né? Os números, eu vou verificar, são de fato bastante preocupantes, né? Eu não conheço a tua matemática da conta, também não estou aqui querendo dizer se está certo ou não sou também matemático, mas sim, nós vamos verificar esses casos concretos, até porque você citou nomes aqui na casa. A gente vai verificar se de fato houve erro médico ou não houve. Se houve erro médico, a gente vai orientar que as famílias procurem os profissionais da área jurídica para que tomem providências. E nós vamos verificar a questão da saúde, né? Agora eu quero aqui também me juntar ao vereador Silvio quando ele fala da questão do atendimento. O que acontece? Na sexta-feira à noite, o meu sobrinho teve uma situação de emergência e não levou segundos para ser atendido aqui no município. Na quinta-feira à noite, o meu filho precisou ser atendido numa emergência, com plano de saúde também, em Jaraguá do Sul, e eu fiquei 3 horas na fila, com ele com febre em 39 graus. Então, realmente, se você analisar o que está acontecendo, é no Brasilzão todo aí que existe essa questão de saúde pública, que é importantíssima, Flávio. Eu não estou dizendo aqui que está, mas eu vejo que a gente deve ponderar. Se nós nós irmos por alguns municípios vizinhos, né, quando se tratar de saúde pública mesmo, o atendimento do pronto-socorro, a gente vai encontrar situações complicadas. A Massaranduba precisa evoluir muito, nós temos muitos erros, isso é natural, como qualquer área. Precisamos melhorar a segurança pública, melhorar a infraestrutura, melhorar a educação.
Só que, infelizmente, o sistema ele é um pouquinho, ele encontra dificuldades, mas certamente os teus apontamentos são muito importantes. Você veio, na minha opinião, contribuir muito nessa noite com a população, né, representando a população e nos trazendo essas situações. Vamos verificar, eu não sei se você já tem essas respostas ou não, mas eu peço que se volte a me procurar de forma particular para que a gente verifique de fato o que aconteceu nesses dois casos, né, que é importante e que busque a justiça. Senhor presidente. Mais um vereador Geraldo. Também quero te dar os parabéns, Flávio, e por essa tua fala aí, e dizer assim que esses casos também, que nem da mulher quebrou a perna e coisa, e eu acho que deveria ser investigado e ver o médico para ele prestar mais atenção. Eu acho que é válido essa reclamação e teria realmente de ir atrás, porque é uma coisa muito grave. Agora, outra coisa que você falou quanto ao financiamento, seria uma ótima coisa, mas como nós faríamos se dizer que a prefeitura vai pagar para estudar medicina? Acho que até eu iria ainda. Então, seria umas 300, 400 pessoas no município, 4, 5 mil por mês cada pessoa, não tem condições, a não ser que se ache uma forma de premiar, ou talvez por melhor nota, ou coisa assim, uns 4, 5. Daí eu acho que seria, se for nesse caso, sim. Agora, se for financiar todos que quiserem ir, aí é impossível. Mas de uma forma que as pessoas com melhores notas tivessem interesse e assinar seriamente um documento bem feito, que eles pagariam trabalhando depois, seria uma grande ideia e deveria ser botar em pensamento seriamente de ver talvez uns 2 ou 3 por ano para que isso acontecesse. Mais alguém? Vereador Tonetti. Senhor presidente, eu também gostaria de parabenizar o Flávio, ele demonstra esse interesse em discutir as questões políticas locais. Eu só não entendi, Flávio, porque já no começo da discussão que você retira a responsabilidade da administração. Eu não entendi um motivo. Se é a administração que contrata, que tem que ter a preocupação e o zelo, né, com a qualidade do atendimento em si, né? Eu não entendi por que isentar a administração disso. E o objetivo é fazer uma crítica aos médicos diretamente. Eles estão sujeitos às penalidades da lei, né? E além de que eles podem ser interpelados até dentro do seu conselho. Então, a questão é hoje da saúde pública dentro do município ou é especificamente em relação aos médicos? E por que a tua preocupação em isentar a administração da responsabilidade? A administração que contribuiu para o fechamento do hospital e que hoje inaugurou, no domingo, pela segunda vez, o mesmo hospital. Que isso também traz prejuízos à população. Então, eu gostaria que você deixasse isso bem claro. Qual o motivo de isentar a administração dessa responsabilidade do problema da saúde pública no município? Senhor presidente. Quer dar espaço para ele? Senhor Tonetti, acho que o Poder Executivo tem culpa, mas não tanto como os médicos, pois se eu contratar um empregado, ele fizer o trabalho errado, eu tenho um pouco de culpa, mas ainda culpo mais quem fez o erro. Né? Acredito que esse seja o ponto, no caso. É isso aí. Com a palavra, vereador Vanderlei. Flávio, parabéns, tá, Flávio, pela tua iniciativa de vir aqui fazer as tuas colocações, a revolta, a cobrança. Hoje até participei da criação da frente parlamentar para acompanhar as obras da BR-280, que foi criada pelo deputado Carlos Chiudini com demais. E até o secretário de Estado de Infraestrutura fez esse questionamento, né? Já foi licitado, já foi assinado o contrato, já estão trabalhando em alguns pontos, né? Tem algumas questões ainda para se verificar.
Mas se não houver uma cobrança, uma fiscalização em cima dessas obras, elas tendem a parar, dar problema. Agora, se a população, os políticos, os empresários estiverem em cima, cobrando, reivindicando, a tendência da coisa funcionar melhor. E é isso que você está fazendo, meus parabéns. E essa questão dos médicos é complicado mesmo, eu entendo a tua situação. Quando a prefeitura de Massaranduba, o executivo, exigiu que o médico cumprisse o horário, que fez uma exigência dele, que não seria mais nada que a obrigação, pediram as contas, foram embora, né? Seriam essas colocações. Parabéns. Senhor presidente, posso... Com a palavra, vereador Pierre. Por mais 2 minutos. Ainda para contribuir, Flávio, na tua explanação, que eu acho que é importante que você retorne essas pessoas e que tu saias daqui também com uma informação. A área da medicina hoje, ela é uma área onde que tem 40 vagas, estou citando um número, tá? Para um profissional. Então, estão 40 hospitais sem médico e um médico para escolher 40 vagas. Isso é natural. Ah, isso não são dados meus, nem do município, nem do estado, nem do governo federal. Isso qualquer mídia hoje, ela traz essa informação. Então, o profissional que estudou, pagou caro, que se formou, enfim, seja qual for a forma, ele vai buscar a melhor forma de remuneração. E, às vezes, os municípios pequenos, do porte de Massaranduba, não só de Massaranduba, né, mas do porte de Massaranduba, encontram dificuldades em buscar esses profissionais. Certo? Então, os profissionais preferem, porque ganham mais em cidades grandes, em grandes centros, porque lá eles têm uma aparelhagem mais complexa, porque custa muito caro comprar aparelhagem, enfim, porque lá tem mais pacientes, porque lá eles recebem mais. Cito um exemplo, nós precisamos, em Massaranduba, por urgência, contratar um pediatra. E nós não conseguimos contratar um pediatra por falta de profissional. Então, é uma vaga que precisa ser preenchida. Massaranduba fez uma aquisição muito importante, que foi fazer parte do governo federal, no programa Mais Médicos, que é um programa que o PT enfrentou de forma veemente contra a medicina, contra o grupo dos médicos no Brasil, que é um grupo muito fechado, e muito forte, inclusive. E o PT, o governo federal, de forma contundente, trouxe, e em Massaranduba hoje temos uma médica cubana que nos auxilia. E, inclusive, nós pedimos que esse projeto seja ampliado, porque, de fato, precisa de mais médicos. Volto a te dizer, eu não sei quem são os médicos, se são bons ou não, é um mal necessário, ainda bem que eu não precisei, mas a gente, de fato, vai investigar essa situação, porque é muito importante. Mais alguém? Eu só quero também que agradecer ao Flávio e dizer que esses casos aí dos médicos não é só no nosso hospital, eu acho que é em todos, né, Flávio? É Jaraguá, que eu estou toda semana levando gente para os médicos, e Joinville, Penha, Blumenau. Eu acho que, como tu diz, a administração se preocupa, como nós vereadores também, com você. Então, isso sempre vai existir, as falhas dos médicos, porque é difícil, sabe? Então, essa preocupação de todos nós vereadores. Pode concluir. Como o senhor Pierre havia dito, tem poucos médicos, né? E esse financiamento ajudaria muito. Esses alunos teriam mais interesse em fazer medicina, né? E acredito que, é claro, como o seu Geraldo também dizia, vai querer 300, 500 pessoas vão querer. Mas eu acredito que seria por nota, né? Fazer algo organizado por nota para escolher as pessoas mais capacitadas para fazer o curso. Valeu, obrigado. E nada mais tendo a deliberar, encerro a presente sessão ordinária e marco a próxima para o dia 14 de dezembro de 2014. 4.